a teoria da relatividade restrita? Pergunta Alice, a que diz que tudo é relativo. A teoria da relatividade restrita não afirma que tudo é relativo, como algumas vezes se ouve dizer. Alberto explica o que é relativo do que é absoluto. Esse é um dos trechos da obra O Último Einstein e a Relatividade do Amor, romance recentemente lançado aqui em Caxias do Sul pela professora e escritora Cláudia Hack-Bart, que nos brinda com a sua presença. Quase 4 anos depois, Cláudia, tu estás de volta ao Café com Letras. É uma honra tê-la conosco. Obrigada, Fábio. É uma grande honra para mim estar aqui mais uma vez. Tu tens feito uma sequência de lançamentos. As tuas obras, elas são muito divulgadas e há um intervalo ali de lançamentos entre uma e outra. Havia um livro ainda anterior a esse aqui, que depois eu vou citar no decorrer do programa, mas de imediato vamos para O Último Einstein e a Relatividade do Amor, que tu lançaste no finalzinho do ano passado, para ser mais preciso. O que tu pretendes com esse romance, que se nós formos pegar só pelo Café com Letras, o teu último era e se o seu destino soprasse? O primeiro foi Seu Destino Soprar. Seu Destino Soprar, né? Então eu vou pedir que tu expliques qual foi a novidade, o objetivo principal com O Último Einstein e a Relatividade do Amor. O Último Einstein e a Relatividade do Amor, ele é um romance de ficção científica, onde eu abordo temas sobre a viagem no tempo e a Terceira Guerra Mundial, que no caso seria uma guerra nuclear. E eu trago como personagem principal o próprio Albert Einstein, e eu uso assim muitos acontecimentos que aconteceram na vida dele, as suas principais teorias, fórmulas e os principais acontecimentos que aconteceram com ele. Eu misturo a minha história ficcional. E o que a maioria das pessoas não sabe é que o Einstein sofria de remorso. Era registrado em arquivos e diários que depois de detonadas as 2 bombas atômicas no Japão, no final da Segunda Guerra... Hiroshima e Nagasaki, em 45, né? No final da Segunda Guerra Mundial. Final da Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava ser o responsável por aquela tragédia, por ter fornecido a fórmula E igual a mc². Ah, sim, da bomba atômica, porque tu disparas um nêutron. Vou tentar lembrar a explicação mais grosseira lá do tempo de ensino médio. Dispara um nêutron e promove uma fissura nuclear, né? Então, o que promove a fissura gera energia e tem o estrondo da bomba atômica, né? Mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. Então, ele sofria muito com por acreditar ser o grande responsável. Então, a esse fato, eu criei a minha história como se ele fosse um viajante no tempo, e viajando e percorrendo o passado, o presente e o futuro para evitar novas tragédias semelhantes a esta. Paralelamente à questão de ter ou não mais um conflito mundial, tu trabalhas com 2 protagonistas, que daí há o aspecto do romance, da relação amorosa de fato, que seria um descendente do Albert Einstein e a moça Alice. E ele, no caso, tu colocas com o Alberto. O Alberto, né? Capitão Einstein. É mais ou menos isso, né? Então, são 3 protagonistas. É o próprio Albert Einstein, que eu atribuí Beto, porque era uma forma como ele gostava de ser chamado pelos mais íntimos. Sim. E o tetraneto dele, que no caso, na minha história, ele é o último descendente do Albert Einstein. Então não é filho, é um último descendente, na verdade. Último descendente. E ele é um capitão da Marinha Brasileira. Então, ele é o militar mais importante do Brasil, responsável por todo o sistema de defesa brasileiro, pela construção do submarino mais potente, o submarino nuclear mais potente do mundo. E então o Einstein viaja no tempo para 2020, quando o Brasil declara guerra contra os Estados Unidos, na tentativa também de localizar o tetraneto dele e ele ajudá-lo a evitar essa tragédia, né? Sim. Então ele escolhe Alice Pereira, que é uma escritora, que assim como eu também saiu do interior do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas,
convidada por uma editora do Rio de Janeiro, a melhor editora de livros do Brasil. E lá ela está escrevendo um romance que, por coincidência, já é A Relatividade do Amor. E então o Einstein chega à casa dela e através de uma viagem no tempo, né? E ela primeiramente não associa a imagem ao nome, né? Uhum. Ela acredita se tratar de um delírio dela. Imagina Albert Einstein aparecer do nada. Sim. E depois, então, de passar do choque inicial, ele consegue convencer ela, a Alice, a ajudá-lo a encontrar o tetraneto, que é o Capitão Einstein, que mora numa base militar. Depois, então, ela teria que trazê-lo até a casa dela para eles juntos elaborarem um plano e evitar. Tu citaste muito um processo de pesquisa comportamental do próprio Albert Einstein, da teoria em si. É muito complicado para quem não é da área da física tentar compreender o que significa a teoria da relatividade. No diálogo que eu escolhi aqui para abrir o programa, exatamente os personagens estão tendo uma discussão ali do senso comum mais genérico que as pessoas usaram até no mercado comercial, na indústria cultural, propagandas, músicas, que as pessoas falam, tudo é relativo, tudo é... Sim, mas a questão não é só pôr em dúvida qualquer coisa, né? A teoria da relatividade faz uma abordagem ampla, com cálculos, relativizando presença geométrica, própria matemática. Matemática, a relação dos corpos com o espaço. Então, não é simplesmente dizer que tudo é relativo e pronto. E no livro há essa tentativa. Apesar de ser uma obra literária ficcional, ali eu pego exatamente o diálogo em que os personagens estão discutindo. A versão mais rasteira, mais comum, mais genérica do conceito e um alerta para que se tome contato com a complexidade do tema. Como foi para ti se apropriar, não sendo da área da física, e tentar, digamos assim, mastigar o conceito para não se tornar tão pesado numa obra literária, né? Que a rigor o romance é para você curtir o romance, não necessariamente se debruçar em uma teoria científica. Bom, assim, eu sempre fui fascinada pela figura do Albert Einstein. Eu fui apresentada ao Einstein muito pequena ainda, eu tinha por volta dos meus 8 anos, a primeira assim, a lembrança que eu tenho, que meu pai trabalhava no laboratório de eletrônica da antiga CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Inclusive foi ele que levou as primeiras instalações telefônicas para o interior do estado do Rio Grande do Sul. Quando ele não estava nas suas viagens, ele estava em casa consertando alguma coisa. Então, ou era telefone, ou era algum aparelho eletrônico, principalmente as TV a tubo. E para tudo que ele consertava, ele me chamava para explicar como as coisas funcionavam, o que fazia as coisas funcionar. Em especial, a TV a tubo, que ele me dizia que não funcionaria se a teoria da relatividade estivesse errada. Então, graças ao Einstein, a gente tinha a imagem da TV a tubo, da TV. E eu acredito até que a maioria das pessoas não conseguem associar, até já ouviu falar no nome teoria da relatividade, mas não sabe que ela traz implicações para o nosso dia a dia, como o aplicativo do Waze, o GPS, isso tudo só funciona perfeitamente, com precisão, por causa da teoria da relatividade. E depois, então, nos meus 16 anos, o meu pai me presenteou com o livro do Albert Einstein, que é da coleção Mortos de Fama, não sei se tu conhece. Cada volume traz alguma personalidade que tenha contribuído. Já tem aí uma dica de leitura. Em dado momento da entrevista, eu vou chamar as dicas do autor, então eu já tenho uma aí. E aqui, então, eu pude conhecer o lado do Albert Einstein, da vida, assim, de tudo que ele passou na vida, porque todo mundo acredita que um gênio nasceu gênio. Não, ele teve bastante trabalho, né? Chegou um momento da vida que nem ele mesmo acreditava nele.
sei se tu conhece a história dele. A história total do Einstein? Bom, não fiz a pesquisa que tu fizesse. Eu conheço aqui nessa obra acompanhei do próprio livro, né? Nessa obra tu tem assim a visão do trabalho que ele passou. Sim, sim. Ele foi um péssimo aluno, um gênio, péssimo aluno, inclusive reprovou. Então são todas as questões assim, a família não acreditava, as professoras mandavam um bilhete dizendo para os pais que o Albert não seria ninguém na vida, que ele faltava muito, que ele não conseguia ir bem nas provas. Então o pai dele, do Einstein, morreu acreditando que o filho não seria ninguém. Sim. E esse foi um dos grandes traumas assim que o Einstein teve, porque ele queria que o pai dele soubesse que ele tinha se dado bem da vida. Ele leva um tempo para ser reconhecido, né? Ele acaba sendo reconhecido mais velho, né? Com 21 anos. 1905, assim, quando surgiu a primeira teoria da relatividade, que depois ele mesmo se retrata na segunda, em 1915, mas ele começou a aparecer o nome em 1905. Mas também não era assim tão... Ele foi considerado como um físico consagrado a partir de 1915, com a relatividade geral. Sim, isso é interessante porque a figura do cientista, como tu falaste, tecnologias de hoje, quer dizer, quanto tempo o Einstein já morreu? 66 anos. E não está aqui, digamos, para não se sabe, ver o que... Não está. Não está aqui, digamos assim, para ver e comprovar tudo aquilo que ainda vem sendo reutilizado da sua teoria, né? E é aqueles perfis psicológicos, pega Beethoven também. O sujeito, quando é muito genial numa área, principalmente, ou seja pelas artes, ou seja pelas exatas, acaba tendo um desinteresse por outras, né? Porque é muito focado naquilo ali. Daí o ensino formal pressupõe que o cara precisa ir bem em matemática, português, geografia, história. Quer dizer, um sujeito desse ele precisa ser tratado de uma forma diferenciada. Às vezes até o sujeito tem lá um desequilíbrio psíquico, mas que por um motivo ou outro favorece a intelectualidade, né? Então são figuras especiais que acontecem, talvez esses equívocos de momento que o sujeito já acha, não, mas ele só se interessa por isso, então não é um cidadão normal e não terá maiores futuros. Mas ficando no foco do livro, tu tens a estratégia de trabalhar com 2 pontos. Uma relação amorosa, os riscos de um conflito mundial e a intervenção disso a partir do legado do Albert Einstein, o físico alemão do qual tu tratavas aí, sobretudo na tua pesquisa. Qual é a tua intenção com relação a isso? No sentido de chamar atenção para os riscos que a humanidade corre e daqui a pouco, tirando proveito daquilo que um cientista do gabarito de Albert Einstein deixou, tentar evitar, ou simplesmente fazer uma revisão naquilo de que o Einstein fez de bom, e aí as pessoas como pano de fundo também têm uma relação amorosa. Inclusive, uma das intenções do Einstein para chegar aqui nesse tema, para encontrar a Alice Pereira, é também fazer com que o último descendente dele se apaixone. Porque como o capitão Einstein, né, que é o tetraneto dele, ele coloca os deveres com a pátria acima de tudo. Então, ele acredita que no momento que ele tiver uma esposa, uma família, ele não vai conseguir levar tantos a cumprir com as suas missões como militar, né? Que ele é um dos mais importantes. Então, essa também era uma intenção do Einstein, porque ele acha um cúmulo acabar com os genes que carregam a sua genialidade. Claro. Então, ele quer... A intenção também é que ele se apaixone e lhe dê mais descendentes. Como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar um tempo aqui. Estamos recebendo a escritora Cláudia Hack-Bart com o livro O Último Einstein e a Relatividade do Amor, e vamos de imediato chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, com a Cláudia Hack-Bart, professora e escritora,
Cláudia, eu vou pedir que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando dicas de leitura. Podem ser autores, obras de clássicos, lançamentos, obras desconhecidas. O critério é teu. Compartilhe aí com quem está nos acompanhando. Tá bom. Bom, eu não costumo divulgar literatura estrangeira, porque eu acredito que nós autores brasileiros já estamos em grande desvantagem, né, no mercado. Porque se a gente parar para pensar, o pessoal lá de fora raramente importa a literatura. E o brasileiro faz exatamente o contrário, acaba que supervaloriza apenas o que vem de fora. Então eu convido o leitor que está nos acompanhando a ir a uma livraria e perguntar onde fica a prateleira dos autores contemporâneos brasileiros, ou principalmente dos autores locais, e ali então você vai se deparar com uma grande variedade de gêneros, de histórias diferentes e começar a romper essa barreira do preconceito, porque a literatura brasileira sempre foi muito boa. Tens lido o que atualmente? Digamos assim, quando tu não estás escrevendo, vamos dizer, ou lecionando, né? As professora também. Faz 3 anos que eu tenho lido exclusivamente literatura caxiense. Sim. Então eu li já as obras da Maya Falcos. Né? A Mais esteve aqui faz algumas semanas. Boa dica. Ela, para mim, assim, além de abordar os temas polêmicos, toda aquela questão que te faz refletir, né, te faz repensar em várias situações que a gente passa no dia a dia, às vezes não se dá conta. Ela consegue transmitir a sensibilidade dela própria para a literatura, o que acaba, para mim, deixando a leitura mais envolvente e atraente. E num ponto que eu havia te perguntado com relação aos conflitos mundiais, tu pretendes aqui também deixar um recado no sentido de que haja uma busca maior de entendimento, de harmonização entre as nações, no sentido de também evitar, porque há também uma tentativa aqui de esfriar o conflito ou de evitar que ele se consolide de fato. Quando tu citas do ponto de vista mais sentimental, Einstein tenta que daqui a pouco seu último descendente não se envolva da forma como se envolveria em uma missão militar. Então há uma tentativa tua de também deixar um recado e esfriar digamos assim, os possíveis danos que um novo conflito mundial causaria às nações, à população de um modo geral, enfim. Sim. Esse conflito mundial, assim, a gente já vive a sombra dele há muito tempo já, né? Na década de 80 já vem aquele fantasma do possível conflito entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Sim. Desde ali a gente já vive essa sombra, mas se acompanha diariamente, né? E principalmente quando eu estava concluindo a obra, começou o conflito com a Coreia do Norte e aquelas ameaças de... Então, sim, de bomba nuclear, enfim. Isso, de bomba nuclear. Aí houve um acordo, entre aspas, de não agressão lá entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. A gente sempre vive à beira de uma sombra de uma guerra, de uma terceira guerra mundial, que no caso resultaria numa quase extinção da raça humana, né? Se usarem todo o arsenal que eles têm, que possivelmente, se um lançar o outro, um aperta o botão aqui, outro aperta o botão lá. E com relação aí te fazendo uma última provocação do ponto de vista da tua relação pessoal com o livro, tu citaste as inspirações do teu pai no sentido de pesquisar ciência e aí então adaptar uma teoria de ficção, uma teoria científica a uma ficção científica, digamos assim. O que mais a gente pode achar de ti ali trabalhado na obra? Daqui a pouco a Alice tem um pouco de ti também. O que é possível, assim, no sentido de despertar a curiosidade de quem está nos acompanhando de ti nos personagens? A Alice tem muito de mim, né? Inclusive, quando ela se depara com a imagem do Albert Einstein, pode ser um delírio, como pode ser aquele lado que chega um momento que tu conversa com os personagens. Então, ali, a princípio, ela acreditou que fosse o lado esquizofrênico de escritor, né?
Eu tenho muito disso, eu converso com os personagens, não, né, de uma forma assim de pensar, será que a Alice gostaria, assim... Mas provavelmente o próprio Albert Einstein deveria ter um pouco disso, né? Aquele lance assim mais reservado, de focar desenvolvimento teórico, observação de tempo e espaço. Sim, né? sim. Inclusive eu fiz sobre a pesquisa também, eu criei um perfil nos fóruns de física e entrei como estudante de física. Porque eu estava sempre envolvida, né? Eu ficava 2, 3 horas, às vezes, só em cima de pesquisa. Porque quanto mais eu perguntava, mais interrogação eu ganhava. Então, eu estava sempre envolvida nesses fóruns para saber o que eles estavam pensando, o que era real, o que era imaginário, o que poderia estar acontecendo. Então, ali eu sanei muitas das minhas dúvidas, a maioria delas foi nos fóruns de física. E o interessante é que eu encontrei uma comunidade de físico totalmente dividida, né? Também em relação a tudo. Porque é difícil, né? Eu imagino que, dependendo da tendência, e aí nós não somos físicos, mas dependendo da tendência do profissional, ele pode interpretar de diferentes formas, né? Porque é uma teoria muito ampla, né? Sim, bastante. Então, assim, quanto até a própria morte do Einstein, também eles têm essa dúvida, se ele realmente morreu, né? Ou se ele não é um viajante no tempo, porque... mas aí tem as teorias conspiratórias, né? Vai pegar grandes personagens como Adolf Hitler, teria vivido na Argentina durante um tempo, a Patagônia, né? O pessoal pega, faz aquela leitura, né? Porque a própria morte dele já envolve um grande mistério para eles. Está. Né? Só a enfermeira e o médico que viram o corpo, ele foi enterrado em um caixão fechado, né? O cérebro sumiu, foi encontrado décadas depois, pedacinho só, né? Então... Sim, havia uma mística em torno da massa encefálica do Albert Einstein, no sentido de tirar proveito, né, de estudar e tentar entender. Tentar entender como é que ele absorveria. Mas se for pegar teorias do conhecimento, a própria ideia fisiológica do superdotado é muito discutida, né? Ainda se aposta no estímulo, no acesso à educação, a teoria do aprendizado mesmo, né? Que uns vão desenvolver mais, outros menos, mas... Daqui a pouco não teria ali uma composição cerebral especial para o sujeito ser um extra-série. Isso é muito discutível, né? Sim, até tem, mas assim, o ambiente tem que estimular. Aí é que tá. E eu acredito até que há um pouco de Einstein em cada um de nós. Aí é que tá. Desde que a gente enxergue a capacidade e o conhecimento como um processo que vai estar sempre em construção. Eu lembro uma vez, eu deparei com... eu não vou lembrar o título, mas uma das obras do John Locke, um teórico da economia inglesa lá, se propõe a discutir o processo de aprendizagem. Ele praticamente joga por terra a ideia de superdotado e tal. Ele pega a noção exatamente essa, de que num passo a passo todos poderiam chegar se tivessem acesso à aprendizagem por si só. Mas claro... Tem gente como o Einstein que é extremamente inteligente e acabou. Mas daí tu te inspirar na massa encefálica do sujeito para acreditar que tu vai interferir no cérebro de outro e daí o sujeito também fica dotado. É perigoso isso, né? Sim. E o conhecimento é uma coisa que a gente tem que estar sempre indo atrás, né? Não tem um limite para o conhecimento. O próprio Einstein, considerado o maior gênio da humanidade, ele viveu a vida inteira estudando, pesquisando e trabalhando em cima das suas teorias e morreu fazendo o trabalho dele. Por fim, nós estamos na reta final, mas eu ainda queria explorar um último aspecto. Há um jogo no livro de trabalhar até com notícias. Você fala, o sujeito amanheceu e no jornal, no Rio de Janeiro, saiu que estourou um conflito mundial. Em dados momentos, há um jogo de idas e vindas nas datas também. Isso é feito propositalmente para provocar uma saudável confusão no leitor, no sentido de que ele mergulhe na ficção, ou há uma provocação mesmo de pensar o seguinte, olha, é possível interferir no tempo e no espaço, aí brincando com a própria teoria da relatividade e evitar algumas coisas.
em dado momento da leitura eu tinha que voltar assim para ver, mas em que período nós estamos mesmo e tal. Essa era a intenção. É. Porque o próprio tema Viagem no Tempo te confunde bastante. Isso, exatamente. Até alguns filmes assim que tratam também sobre isso. Eu te perguntei de curiosidade mesmo. A gente tem que voltar e até ver de novo para conseguir entender. Então, a troca assim de realidade, digamos assim, né? É uma realidade em 2020 e 2030 já é outra realidade, porque em 2020 se voltou para evitar uma realidade alternativa, digamos assim. Olha aí. O que poderia ter acontecido se ele não tivesse intervindo? Cláudia, quero te agradecer imensamente, o tema é instigante e abre leque para tratarmos de vários outros enfoques e o papo não se esgota, mas enfim, temos que encerrar. Quero te agradecer imensamente mesmo. Eu agradeço também o convite, mais uma oportunidade. Agradeço também o pessoal que está nos acompanhando. Eu posso falar uma frase só para... Claro. Sobre a teoria da relatividade, para quem quiser se familiarizar de uma forma bem simples, que é uma frase que o Einstein usava para definir, assim, para os leigos como nós, né? Para você entender a teoria da relatividade. Se você está 1 hora com a sua namorada, parece 1 minuto. Mas quando a gente está caminhando sobre um traseiro, 1 minuto parece 1 hora. Essa é a relatividade. Olha aí. Que o tempo é relativo. Então, se você está feliz hoje, é porque... Se você acha que o tempo está passando rápido, é porque não vive nenhum problema. Então, você está feliz, tem que agradecer. Muito obrigado, Cláudia. Acabamos de conversar, então, com a professora e escritora Cláudia Hack-Bart, ela que nos brindou com o livro O Último Einstein e a Relatividade do Amor, dica de leitura do programa desta semana. E, como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.